Hoje o assunto é alimentação natural. Sou o Rafael Guilmon, com meu sócio Alexandre Queiroz, e a gente vai conversar sobre uma ração 100% natural com o médico veterinário Rodolfo Aquino, que é o veterinário responsável pela Speciale Pet. Rodolfo, é um prazer ter você aqui com a gente. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a alimentação natural hoje, a gente bater um bate-papo aqui com a gente. Obrigado, Rafael. Obrigado, Alexandre. É uma tendência assim, de mercado e é um assunto aí muito interessante. Beleza, vamos lá então. Uma grande dúvida que a gente percebe nos nossos tutores e clientes: o que significa exatamente uma ração 100% natural? Quais são os ingredientes básicos que a gente pode encontrar nessa linha, principalmente da Speciale? Correto. Até quando a gente fala de tendência de mercado, né, de humanização do animal, o consumidor tratando o cão como filho, né, ele quer um alimento melhor. E a Speciale, ela veio nessa mudança, e quando eu falo de mudança, é você pensar em todo o processo de fabricação em fornecedores e da gente colocar uma linha que antes representava boa parte do nosso budget, boa parte do nosso faturamento, colocando ela 100% natural. Colocar ela 100% natural é tirar todos os conservantes artificiais, é ter bons ingredientes que trazem esses benefícios ao pet. Ótimo, legal. Ô Rodolfo, e assim, a gente abre com a ração convencional. O que assim, dentro do que você já até comentou, mas qual que seriam as diferenças mais significativas entre uma ração convencional e a ração 100% natural? Perfeito. Até hoje no mercado, né, a gente encontra, acredito que em torno de 95% de rações tradicionais, que utilizam conservantes artificiais, por exemplo, BHT e BHA. E as pessoas falam assim, puxa, como é que eu vou saber, né, diferenciar isso? E não é simplesmente pelo nome, porque existe até ração que está escrito, olha, ração tal natural. E aí você vai olhar nos ingredientes do produto, você encontra BHT, BHA, contra outros conservantes e foge do propósito de ser uma alimentação natural. E também uma mudança de... as rações tradicionais utilizam muito grãos, né? E a gente tirou todos os grãos transgênicos, além de não ser interessante no propósito de ser um alimento mais saudável, eles carregam também conservantes. Então, formular uma ração sem milho, sem trigo, sem soja, né? E aqui no propósito que é o nosso lançamento da Speciale, colocando só grãos ancestrais, foi uma mudança brusca para. Nossa, e deve ter sido uma pesquisa e uma determinação muito grande para a gente conseguir tirar esse transgênico, que na verdade tem realmente uma grande parte da população que é super contra e que tem lá dizem que você compra milho e não sabe o que você está comendo. Sim, então, para essa parte de alergias, tudo, acho que foi um cuidado da ração. E além, quando fala do 100% natural, essa parte do transgênico eu achei fantástico. E com relação à conservação, assim, como é que a gente consegue ter a facilidade ali de uma ração seca, ou a ração do dia a dia, de uma forma natural, sem os conservantes? Sim. A Speciale muito preocupado com tendência de mercado, com questionamento de consumidor, com questionamento de veterinários, principalmente em congresso. E se fazer essa cobrança, puxa, vocês têm que tirar o milho, vocês têm que tirar os transgênicos, tal. E hoje, né, é uma cadeia no Brasil muito grande disso. Se investe bilhões para colocar um alimento transgênico, que a princípio é super interessante, porque você modificar o gene dessa planta, né, e ela ser mais resistente a pragas, isso é interessante. Mas isso também pode despertar uma reação no animal, que não se investe nisso, não se conhece, né? Então foge um pouquinho do propósito que a Speciale tem. E por isso que a gente decidiu tirar os transgênicos, né, e buscar uma alimentação natural, com conservantes naturais,
E até como curiosidade, né? Rafael, você sabia como que foi o primeiro conservante utilizado pelo homem? Não. Sal. Então as pessoas usavam sal para secar a carne, para ter o conservante. Então, e porque antigamente você não tinha refrigeração, né? Então eles utilizavam isso. E o sal é um conservante natural. Só que apenas você vai colocar um sal em excesso na ração. Então a gente não utiliza ele, né? Utilizamos outros. Então, calma. No conservante natural, que seria o sal, como o sal em excesso talvez não seja legal para os nossos animais, isso não tem excesso na ração, é isso? A gente não utiliza o sal. Não tem sal? Não. O palatabilizante é natural da própria proteína? Sim, o palatabilizante é... Não, na verdade, não o palatabilizante, mas o conservante seria um conservante natural. Entendi. Isso é muito legal, porque a gente vê muita ração no mercado hoje em dia. Você tem uma gama enorme de rações e que uma coisa que chama atenção, até como um atrativo para o animal, é o sal, o teor de sódio no alimento. Sim, perfeito. Então isso eu acho um ponto bastante positivo. Perfeito. Aproveitando a conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel, né, dos antioxidantes na ração e principalmente quais os benefícios que esses antioxidantes irão trazer para o organismo do pet. Perfeito, correto. Então, como a gente estava falando sobre o sal, né? Vou falar de conservantes naturais, né? Conservantes naturais, te dar um exemplo, alecrim. Outro exemplo, vitaminas, vitamina Z, vitamina C. Então a gente consegue conservantes naturais bons que conseguem conservar o alimento, né? E além de oferecer benefícios aos animais. Mas como isso, né? Por exemplo, por que o médico receita, ele recomenda para que a gente tome um copo de vinho todo dia? Por causa do resveratrol. O resveratrol é um antioxidante natural. Qual que é a função do resveratrol? Eliminação de radicais livres. Qual que é a função do alecrim, da vitamina C, da vitamina E? Eliminação de radicais livres. Esse é o benefício aí para o animal. Isso aí para mim é novidade, eu nunca ia imaginar que entrava nessa linha também. Estou impressionado ainda com os grãos sem transgênicos, já achei fantástico também. E dessa maneira, a afirmação que a ração 100% natural vai proporcionar mais saúde e uma longevidade maior para os animais também. Você concorda com isso, né? Sim, eu concordo, Rafael. E era uma preocupação nossa, né? Porque não adianta eu só pensar em utilizar conservantes naturais na produção do alimento, sendo que eu não pudesse interferir na produção do meu fornecedor. Porque eu preciso de um fornecedor bom, eu preciso de ingredientes bons que não utilize conservantes. Então, aí que veio a mudança na empresa, né, a mudança grande da gente ter uma proximidade maior. Por exemplo, na produção de proteína. Terminou de produzir a proteína, a gente já tem que utilizar a vitamina C, a vitamina E para conservar essa proteína, né? Porque aí depois a gente recebe esse produto, essa proteína, e essa proteína a gente tem até 8 horas para cozinhar o alimento. Então, para a gente conseguir um produto 100% natural... tem até o horário regradinho, tem toda uma... Você tem que mudar toda a sua cadeia de produção, toda a forma de você produzir, o cuidado que você tem que ter. Entendi. Interessante. E assim, como interessante também, né? Fala assim, puxa, como que uma ração pode ser um produto natural? O que é uma fábrica de ração? Uma fábrica de ração é uma cozinha grande. Uhum. Como assim? Então eu vou receber um alimento, eu vou moer e eu vou cozinhar. Como se fosse uma panela de pressão, a gente chama de extrusora. E aí a gente deixa pronto esse alimento. E isso é legal porque minha próxima curiosidade era realmente fazer um comparativo da ração, da alimentação caseira, que o tutor faz em casa mesmo, com o dia a dia, porque realmente a alimentação caseira, eu sou a favor, desde que a gente tenha um nutricionista atrás, balanceando ali tudo. Então,
apesar de eu ser a favor, é uma uma alimentação que provavelmente teria um custo alto, porque para a pessoa fazer para o animal dela em casa, não ia ter não dá para ficar muito tempo guardada e trabalhosa, né? Porque talvez semanal, deve dar para congelar um pouquinho. Mas esse tutor que tem a preocupação da alimentação caseira, na ração 100% natural, ele consegue esses benefícios comparado com a alimentação caseira, é isso? Consegue, sim. Rafa, eu também sou muito fã da alimentação natural. Só que, por exemplo, Rafael, quando a gente recebe um ingrediente, a gente analisa esse ingrediente. É um equipamento chamado MIRTS. Esse MIRTS é um equipamento que custa em torno de 5 milhões. Tá. Então, para a gente ter todo o DNA desse alimento, né? Quanto que tem de proteína, extratetéreo, carboidrato, matéria mineral, cálcio, fósforo, tal. Tudo isso, essa análise que a gente fez no alimento, a gente coloca no programa. Então, a gente analisa em torno de uns 40 alimentos. E coloca no programa para ter um balanceamento. E cada vez que a gente vai produzir é um balanceamento diferente. Porque a gente recebe um alimento com níveis um pouco diferentes. E após isso, a gente suplementa ele. Mas suplementa como? Com vitaminas. Entendi. Então, eu não sei se uma alimentação feita em casa você consegue atingir esse grau de balanceamento, né? Exatamente, exatamente. Isso é importante, porque existem alguns mitos, né, do alimento natural. Aquela questão, eu vou fazer um alimento natural, vou fazer em casa. Essa complexidade toda que você necessita e precisa ter na empresa para que você consiga fazer um balanceamento adequado, é muito importante esclarecer, porque eu acredito que boa parte da população não tem esse acesso, não tem essa informação. Eles simplesmente acham que alimento natural é só comida feita em casa de alguma forma. Como você falou, é uma cozinha gigante e você vai cozinhar um alimento. Mas você precisa analisar de uma forma técnica tudo que aquele alimento que você está ali fazendo o processo de cozimento tem para oferecer. E a partir daí você suplementar com nutrientes. E aproveitando essa observação, eu gostaria que você desmistificasse alguns mitos, né, da questão, já pegando o gancho, do alimento natural, né, do dito alimento natural. Como você disse, tem algumas rações que usam o rótulo de alimento natural, mas quando você vai analisar tem uma série de conservantes ali. Então, se você puder tirar um pouco esses mitos, né, desmistificar, né, essa questão, eu acho que é bastante interessante. Correto. E eu acho que esse é o mito, né, em relação à ração. A ração pode ser natural, sim, né? Depende de um processo diferenciado para se produzir. E uma alimentação humana não pode ser uma alimentação animal. Isso é um outro mito. A gente tem a parte de humanização do animal. Ok, correto. Muito amor, carinho. Tem um limite, né? Mas tem um limite. O excesso é ruim, né? Sim, um outro ponto também, né, é que no balanceamento de uma ração para as pessoas é diferente para um animal. E um outro ponto também, né? As pessoas têm muitas papilas degustativas, então tem necessidade de sempre ter um alimento com sabor diferente. Você não consegue comer um alimento todo dia. O cão não. O cão não tem essa concentração de papilas degustativas. Então, ele, na verdade, ele até precisa do mesmo alimento todo dia. É ruim a gente ficar mudando toda hora, porque a gente está mudando no aparelho trato gastrointestinal do animal. Isso não é interessante. Por isso que ocorre muitos problemas de diarreia, né? E até aprofundando em relação a isso, pancreatites e tudo mais. Então, o animal ele tem mais dependência em relação à textura do alimento do que propriamente ao sabor ser diferente e tudo mais. São conceitos diferentes aí, né? Na alimentação humana para alimentação animal. Isso que você comentou do sabor da ração, né? Tipo carne, frango, fígado, que às vezes vem uma mesma ração com vários. Eu sempre oriento lá no consultório que não tem necessidade de trocar. Mas eu sempre fui muito mais na linha do...
ele vai enjoar e aí você vai ficar escrava de ficar trocando a ração dele toda vez e aí talvez a gente perca a qualidade da ração. E agora você falando por essa parte mais técnica, junta com a orientação que eu dava, mas eu não tinha essa informação do sabor, né? Das papilas gustativas. Então eu achei legal você comentar isso, que vai me ajudar lá a dar mais ênfase na rotina, de não precisar ficar trocando. Isso é muito... Desculpa te cortar. Desculpa. Eu acho que quer agradar um animal, agrada com carinho, né? Agradar na alimentação existe um risco. Suborno, né? Então, esse ponto que você tocou, a gente pega muito na rotina de clínica, porque o tutor tem a crença de que o cão, mas tadinho, ele vai comer todo dia a mesma coisa. Por quê? É a questão da humanização. Ele acha que o cão tem a mesma percepção degustativa que a gente tem. Sim. Realmente, ninguém aguenta comer todo dia o mesmo alimento, né? Você tem que ter essa variação. E é legal você explicar de uma forma mais técnica, que pelo contrário, ele vai valorizar mais a textura do que propriamente o sabor, né? Exato. É isso mesmo. Perfeito. A gente está falando da ração e a gente está ração no geral. Mas a Speciale e essa linha 100% natural a gente tem pro cão e pro gato também. Exato. Eu lembrei do gato por conta do sabor ou talvez do cheiro. O gato talvez seja mais específico para isso. Na linha tem essa preocupação, né? Sim, tem. O gato, ele é um pouquinho diferente em relação ao cão. Essa parte de dar aceitação do alimento, né? Então, alguns segredinhos, né, são utilizados aí para a gente ter uma boa aceitação. A textura é um ponto fundamental para isso. Ponto fundamental. O gato é muito melindroso, né? Muito. O tamanho do pellet, né? O tamanho do quibo, o tamanho do grão da ração também é um ponto muito importante, né? E você vê que não é o sabor, porque muitos gatos às vezes nem comem um alimento úmido, que teoricamente, por exemplo, para o cão, ele tem uma aceitação melhor, mas não. O gato, ele é muito dependente em relação à textura, à crocância. A minha gata mesmo, desde pequenininha que eu adotei ela só come uma determinada marca de ração. Já tentei trocar, mas não adianta. E ela é muito melindrosa mesmo. Eu até estou achando interessante, porque eu fico estimulado a pensar, até por questões técnicas em relação ao metabolismo do felino, a fazer uma transição ou tentar experimentar uma ração direcionada, mais natural para ela e ver justamente essa questão de aceitação, como vai ser. Sabe, Alexandre, as empresas, né, de alimento, elas investem muito no gato filhote. Porque é isso, ele se acostuma com o sabor, depois ele não troca, né? Então é um investimento grande. A Speciale, ela investe muito em alimentos frescos, na qualidade dos ingredientes. E esse é um segredo para a gente ter uma boa aceitação. Isso é legal. E aproveitando que a gente está falando aí do alimento 100% natural, porque às vezes a gente joga isso, mas a pessoa fica meio perdida, né? Mas como que eu vou saber? Existe alguma certificação? Como que ela tem a certeza de que ela está realmente adquirindo um alimento 100% natural? Existe um selo de qualidade, uma certificação que constate, que dê essa segurança para o tutor de que realmente ele está investindo. Porque o nosso objetivo aqui é justamente esclarecer, né, o que está acontecendo hoje no mercado. Mas muitas vezes a pessoa tem essa percepção, eu estou dando comida caseira, ela é natural. Não. Então, já que eu vou partir para um alimento industrializado, que é dito 100% natural, o que eu vou verificar? E aonde eu vou buscar essa certificação? Perfeito. Infelizmente, não tem nenhum certificado. Teve um avanço, né, o ano passado em relação a transgênico, né? Então, hoje a fiscalização é feita nas fábricas, né? Então já é um avanço. Um avanço, né, grande. E 5% das fábricas no Brasil conseguiram essa certificação para produzir um alimento sem transgênico.
Porque não é só, eu não vou colocar eu não vou colocar milho no produto, ok? Mas também na linha de produção eu não posso ter. Então, aí o Ministério foi e certificou. Então, tem fábricas que estão autorizadas a produzir, tem fábricas que não. Em relação à alimentação natural, que é uma tendência, acredito que amanhã nós teremos. Hoje não. Como que a Speciale faz essa comunicação? A gente coloca na nossa embalagem, né, utilização de antioxidantes naturais. Né? Então, é o que a gente conserva o produto. E quando você olha, né, atrás do produto, na lateral do produto, os ingredientes que a gente utiliza, a gente não verifica nenhum conservante artificial. DHT, BH, sorbato de potássio, enfim, nenhum nesse sentido. Quando a gente, que você falou, não tem uma certificação, mas o fato de você colocar na embalagem ou determinadas informações, isso daí tem que conter lá dentro direitinho para poder ser lançada a ração. Então, eu falo por conta de, não tem uma certificação, parece que, será que está lá? Mas se está na embalagem que tal coisa está lá no produto, se isso estiver errado, acredito eu que por amostragem sejam feitas experiências na ração, isso dá pra gente uma segurança de que o que está ali está certíssimo, né? Perfeito, Rafael. Toda a produção de um alimento, a gente guarda a amostra dos ingredientes e do produto acabado, né? E o Ministério, ele tem pessoas que fiscalizam isso, né? Então elas chegam na fábrica e puxam um RTPI. O RTPI é aquele DNA que foi feito naquela produção daquele lote. Ok, né? Qual que é a fórmula utilizada? Tá bom. Quais são os ingredientes? Tá aqui, né? Tá ali, com uma amostra. E a gente compara com a embalagem do produto. Tudo isso tem que bater. Se não bater, a fábrica perde o CIF, né? E não pode mais produzir. Então, é assim que o órgão não controla, dá nem para né? correr o risco com todo o investimento, toda a linha de raciocínio. Se faz alguma coisa que não consta ali, né? Então dá para a gente ficar bem sossegado que a ração passa para gente. Existe essa fiscalização. Ótimo. Sim, né? Mas Rafael, o mercado ele é soberano em relação a isso, porque o mercado ele seleciona produtos bons, né? Uhum. Então você pode até comprar um produto, mas se você não ficar satisfeito, você não vai recomprar, né? Exato. Então, eu acho que essa é a maior preocupação da Speciale, né? É da gente ter a recompra, da gente ter a satisfação do consumidor. Por isso que a Speciale ela é muito atenta em relação a isso, ao consumidor, a satisfação dele, mas também o que os veterinários estão buscando nesse alimento, né? O que eles querem receitar para a gente ter um alimento saudável e tudo mais. Eu cito um exemplo, né? Tem um filme americano chamado A Dieta do Palhaço, né? Então você imagina um americano que se alimentava bem, corretamente, 100% saudável, tudo. E ele pegou um mês que ele começou a se alimentar só de fast food. Né? Depois de um mês, essa pessoa estava com muitos problemas de saúde e, enfim, e com uma alimentação muito ruim, né? Então, a gente consegue uma nutrição boa conseguindo uma saúde pro animal. E baseado no que você está falando, a gente na clínica, eu sempre prezo muito lá no hospital mesmo, a gente sempre fala que a prevenção e o evitar os problemas é o nosso carro-chefe, é o que a gente gosta de fazer. A gente lá não quer ficar tratando doença, a gente quer informar tudo que é de melhor para o animal não ficar doente. Então a gente investe muito em um cuidado, com amor, tudo, além da vacinação, vermifugação, os exames de rotina, e sempre foi um cuidado, uma alimentação saudável, que é o truque até pra gente, né? Tipo, exercício físico, alimentação saudável. Então, ela entra aí dentro dos nossos cuidados básicos para evitar os problemas lá na frente do animal. A ração a gente tem para todas as idades? Sim. A gente tem para filhote, para adulto e para sênior, né? E também porte grande e porte pequeno, né?
E até interessante, Rafael, você falando isso, porque, por exemplo, quando eu estudei nutrição, eu estudei durante 6 meses na faculdade, né? Nutrição de grandes animais, cavalo, bovinos e cães e gatos. Ou seja, eu gastei em torno de uns 2 meses estudando, né? Então, muito pouco, na importância que tem. E hoje o que se nota no mercado é uma importância maior em relação à alimentação, né? Se eu quero prevenir, se eu quero um animal saudável, eu tenho que oferecer um alimento de qualidade. Tanto é que hoje a gente já encontra, o que antes era um absurdo, já nutrólogos, né? Que atendem, que têm essa especialidade, que fazem essa recomendação, que isso é bem importante ao longo do tempo, principalmente a nossa geração, que é uma turma que já está há alguns anos no trabalho como veterinário e como clínica. Hoje o alimento ele não tem o intuito apenas de alimentar, de encher a barriga. Como o Rafa falou, a gente busca, claro, saciar a fome, mas busca prevenção de doenças, qualidade, né, nutricional. Quando eu me formei, basicamente 80% era comida, né, feita em casa, mas de uma qualidade bem... Com os restinhos, né, de restinho, comida. Ou, né, enfim. O fubá, aquele fubá, aquele bofe, né, que é o pulmão. Enfim. Mas essa é a mudança hoje, do mercado, né? Hoje, você vendo o que o mercado de alimento pet oferece, é o que você falou, caiu aquela coisa, eu vou dar qualquer ração para encher a barriga. Não. Essa conscientização do tutor, e principalmente graças ao trabalho que as empresas aí sérias vêm fazendo ao longo do tempo, justamente para vender saúde. Exato. Você com alimento de qualidade, com um bom balanceamento, seu pet tem grande chance de não ficar doente, ter uma pelagem mais bonita, uma pele mais saudável, não ter doenças metabólicas com tanta frequência como doenças renais, hepáticas. Então, essa evolução do mercado de alimentação é fantástica. Você está dentro disso, pode falar melhor. Perfeito. Eu concordo e acho fundamental sempre perguntar para o médico veterinário qual que é o melhor alimento para o animal. E eu vou te dar um exemplo, né? Quando a gente olha para o mercado, a gente fala assim, ração super prêmio, ração prêmio. Porque a princípio, quando a gente escuta prêmio, a gente fala, poxa, é um bom produto. Não. 90% das rações prêmio são um péssimo alimento. Mas prêmio vem essa assinatura e, puxa, e como o consumidor pode buscar essa informação se muitas empresas utilizam essa nomenclatura como prêmio, né? O prêmio se tornou no mercado de ração como um produto inferior através do veterinário. Então é muito importante o tutor perguntar para o veterinário qual que é o melhor alimento pro animal dele. O que ele deseja no alimento, né? Qual que é a necessidade especial desse animal? E o veterinário é a pessoa correta para responder isso. Você estava falando, a gente estava aqui numa linha do tempo, né? Tipo, era lá o fubazão, depois ração já foi, tipo, vamos dar ração, já é. Depois a ração prêmio, talvez até foi aquela coisa, na época que lançou a Premium, era entre fubazão e a Premium, tava ótimo, né? E aí foi indo. Dentro da Speciale, a tendência de mercado com relação a isso, o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Olha, Rafael, o que eu espero é que o consumidor fique ainda mais exigente e que escute mais o médico veterinário, para a gente propor um alimento melhor para o animal, de uma alimentação natural, utilizando conservantes naturais, utilizando alimentos funcionais. Por exemplo, né, quando a gente decidiu lançar a Speciale e tirar milho, trigo, soja e utilizar grãos ancestrais, puxa, mas para que utilizar aveia, linhaça? Qual que é o propósito disso, né? É de um alimento
que o animal vai ter uma melhor digestibilidade, que não vai ter pico de glicose para controlar a glicemia. Puxa, né? Que técnico isso. Mas, ou seja, um alimento melhor para o animal, que ele consiga aproveitar melhor e que transforme isso em saúde para ele. Legal. Só aproveitando, eu vi que você trouxe aí um exemplar da Speciale. Fala um pouquinho pra gente da linha que você tem. Até porque você tocou essa linha Premium, Super Premium. Qual é a linha Speciale? O que você oferece no mercado? Né? E eu estou enfatizando isso porque é uma linha que a gente acredita muito. Lá no nosso hospital, a gente trabalha com a Speciale na internação. Né? Uma ração assim, de alta qualidade. E a gente vê uma aceitação muito grande, principalmente com pacientes que estão saindo de problemas, N problemas diferentes, níveis de gravidade, e quando a gente começa já a introduzir o alimento para eles, tanto na forma de pasta, né, uma dieta mais úmida, como a de grãos, da Speciale a gente vê uma aceitação muito grande. Então acho que seria legal se você puder falar para a gente qual é a linha que você tem, né, o que vocês oferecem para a gente também esclarecer melhor. Perfeito. A respeito dessa linha, né, 100% natural. Eu acho que esse é o ponto. A Speciale natural, ele pode ser utilizado para qualquer animal, né? É lógico que para o filhote a gente tem para o filhote, para o adulto a gente tem para adulto, para raças pequenas, para raças grandes, animais sensíveis, né? A alimentação sensíveis na aceitação do alimento. Quando você diz sensíveis, só para esclarecer, em relação à parte digestiva, por exemplo, aquele animal que come ração, as fezes já ficam amolecidas, já dá aquela desandada. Sim, tudo Ótimo. em relação a isso, né? Lógico que a gente tem a adaptação e tem a necessidade especial de cada animal. E se tiver alguma doença, a gente recomenda uma linha terapêutica que a gente não utiliza, não fabrica. Mas sim, né, ele tende a ter um sucesso muito grande em animais que têm alergias, né, enfim. E também para animal sênior, né? Então o animal sênior tem um cuidado diferente aí. A gente pega hoje um animal de porte pequeno aí de 10 quilos, tal, em torno de 7 a 8 anos, a gente já considera aí como um animal idoso, né? Então a gente tem um alimento próprio para essa idade. Bacana. Eu tenho uma curiosidade para perguntar, e acho que nada melhor do que você, para talvez até desmistificar. Com relação à alimentação úmida. Anos atrás, um pouquinho, quando eu me formei, e logo depois também, a gente tinha um pouquinho de receio com relação às latas de ração, ao alimento úmido, mandava fornecer com moderação, porque não era tão saudável. Hoje em dia, a lata, ela é considerada um alimento mesmo, não é só um complemento ali para deixar a ração gostosa, ela é o alimento completo também. Posso dar com tranquilidade? Hoje no mercado a gente encontra, né, esses dois tipos. A gente encontra patês, que é apenas para agradar o paladar do animal, né? E a gente encontra alimentos completos, balanceados, que se a pessoa quiser só dar esse alimento para um animal, consegue, né? Então a gente tem no caso a Ultra Gourmet, ela oferece isso com diferentes sabores. Calma aí, a Ultra Gourmet, ela oferece esse alimento saudável. Sim, que esse alimento completo, balanceado, saudável. Entendi. Que eu não preciso ficar com receio de receita gato, por exemplo, que me ajudaria em quantidade de umidade que ele vai absorver. É um alimento que eu poderia prescrever à vontade. Pode sim, Rafael. Mas tem que tomar muito cuidado, porque a gente encontra muito patê, e que não é um alimento completo. E a gente encontra, no caso da Ultra Gourmet, sim, seria um alimento 100% completo, balanceado e sem conservantes. Até porque, até perguntam pra gente, por que vocês utilizam lata, né? Porque na autoclave a gente consegue esterilizar o produto e conservar o produto. Entendi. Sem utilizar conservantes artificiais. Então é um benefício aí quando a gente coloca esse alimento na lata.
Entendi. No processo da fabricação. Da gente, eu acho que eu perguntei tudo que eu estava com as dúvidas. Eu tenho alguns questionamentos, não sei se você sabe, mas nessas semanas a gente já postou nas redes sociais que ia ter essa conversa com você, e aí tiveram algumas perguntas. E aí uma que até eu mesmo estava aqui me fazendo enquanto você falava de tanta qualidade na ração, e eu entendo que tenham grãos selecionados, proteína totalmente específica, a forma de fabricação, o próprio maquinário. Aí a gente chega, uma das perguntas foi se essa ração ela é cara. Então, a gente consegue chegar num valor acessível? Como é que tá isso? Perfeito. Até uma pergunta para você hoje, se uma pessoa fosse dar uma comida, né, para um animal, você acredita que ele gaste em torno de quanto por dia? Eu não tenho noção, mas quando a gente faz a alimentação caseira mesmo, tentando dar um pouquinho de qualidade, que eu já acredito que foge ali do balanceamento, eu acho que gasta-se bem. Tem até empresas, né, que oferecem, que comercializam produto em torno de R$50 o quilo, a gente encontra, né, uma média. A Speciale, ela está conseguindo colocar em torno de R$16 o quilo. Louco. Então, sim, um preço acessível e é um preço, por exemplo, né, um saco de 15 quilos, R$240. Então, é um produto super premium, tradicional, a pessoa vai pagar esse preço. E ela consegue utilizar uma alimentação natural, pagando esse valor. Então é um desafio especial que eu faço para o consumidor para mudar. Porque se a gente. Eu já era a favor de ração convencional por conta da praticidade do balanceamento. Sim. Aí você está me falando que o preço é similar, só que a gente tem um produto sem o transgênico, com toda essa parte de 100% natural. É isso, fica. Sim. É legal pra isso, caramba. É isso. Show. Tem mais pergunta. Com relação a alergias. A ração, vou deixar você responder, mas a pergunta é, com relação à ração 100% natural, se ela pode causar alergias? Pode, lógico, até um leite causa alergia, né? Mas que a gente sabe que uma ração natural, o poder alergênico dela é menor. Ou seja, ela causa menos alergia. Vou te dar um exemplo. Transgênico causa muita alergia. Conservantes artificiais causam muita alergia. Entendi. E olha, Rafael, no último congresso que eu participei, em torno de 90% das alergias alimentares é devido a transgênico e conservantes. Isso é mais um mito também no mercado, porque até então o consumidor se preocupa muito em relação à proteína. Não é o principal vilão. A principal vilão é sim relação a transgênicos. Porque você imagina, você modificou aquele grão, ele vai produzir uma proteína que é diferente para o organismo do animal. Eu tenho animal que não se acostuma e ele tem um processo inflamatório em relação a isso, né? Como também em alimentações tradicionais, por exemplo, até numa linha super premium, você encontra muito utilizando glúten. Glúten causa um processo inflamatório muito grande. Então, tirar o glúten, né, tirar esse transgênico é um benefício pro animal. Outra pergunta lá do Instagram. O tutor que tem um animal com alimentação caseira ou mesmo com a ração tradicional, como é que ele faz a transição de uma forma mais segura para a ração 100% natural? Perfeito, excelente pergunta. É certo que, Rafael, se eu pegar uma alimentação tradicional hoje, né, eu utilizo uma ração tradicional, esses prêmios que a gente encontra, e mudar para uma alimentação, o organismo vai estranhar, né? Imagine, eu tô acostumado a comer arroz e feijão. Aí eu vou pro México, vou comer comida mexicana. O meu aparelho trato gastrointestinal vai estranhar esse alimento. Nunca viu, né? Então, exatamente. Então precisa, né? No mercado se fala em torno de uma semana, né? Fazer 25% da ração nova para 75%. Eu falo assim, olha, quanto mais você puder prolongar esse processo de mudança, é melhor. Que vai aos pouquinhos. Vai se adaptando. Exatamente. Você pode até utilizar 10 dias, 10, 90, E é importante 20. essa transição, né? Porque
se a gente troca, o tutor não tem obrigação de saber que aconteceu, mas às vezes tem uma dor de barriga lá, uma diarreia. Uhum. E aí ele já vai associar que, nossa, essa ração não serviu porque deu dor de barriga. Sim. E na verdade não é que não serviu. A forma de transitória ali para chegar podendo comer 100% da ração nova, na verdade para qualquer ração a gente tem que ir com calma. Sim. Então é legal a gente passar essa informação de trocar gradativo e aí você vê quanto mais longo possível para ter menos dano, menos transição. Exatamente. Esse é um ponto, né, Rafael? Também existe por exemplo, né, hoje, uma pessoa que utiliza um alimento ruim, tá? Esse alimento ruim, tô entendendo que não utiliza nada de prebiótico, tá? E aí a gente começa a introduzir prebiótico. Qual que é a função do prebiótico? É alterar essa flora intestinal que a gente tem no animal. Ou seja, eu quero a mudança dessa flora, eu quero mudar essas bactérias, eu quero colocar bactérias boas. Para isso, bactérias ruins têm que morrer. E quando morre, o animal tem a diarreia para eliminar isso. Então isso acontece bastante, né? Então, às vezes, de trocar de um alimento ruim para um alimento bom, que não utiliza prebiótico, que você tem uma flora intestinal não adequada, não tem uma boa digestibilidade, e a gente utiliza, por exemplo, no caso da Speciale, Boss, Foz, polpa de beterraba e o GOS, que a gente está lançando, é novidade no mercado, com um pool de prebióticos, para a gente ter uma flora intestinal melhor, para aproveitar melhor esse alimento. Não, perfeito. Bacana. Vou deixar um espaço. Se você tiver alguma curiosidade, alguma coisa que a gente acabou não abordando, mas que você tem a intenção de falar, que você acha importante, você aproveitar, já falar um pouquinho mais alguma coisa, se faltou. E de antemão já agradecer demais a sua presença, a sua disposição de vir aqui falar sobre alimento de uma forma assim técnica, mas porém esclarecedora, tá? E aí também aproveitar, se você quiser deixar alguma rede social, algum telefone de contato para alguém que tenha uma dúvida ou queira saber alguma coisa a mais, que ela possa entrar em contato com você. Tá, legal. Eu acho que a gente conversou bastante sobre isso, né? Alimentação natural é um tema muito rico. E eu que gostaria de agradecer. Rafael, muito obrigado. Alexandre, muito obrigado. Obrigado pela confiança de acreditar na Speciale, de uma empresa 100% nacional, né, que tem esse propósito de colocar um alimento bom para o tutor. E a nossa rede social é @SpecialePetSP. Nosso Instagram, pode entrar no nosso Instagram, fazer perguntas que certamente nós vamos responder. Eu agradeço. Isso que eu lembrei, é que você foi falando, eu falei para você finalizar, mas eu lembrei. Uma coisa importante é que, acho que na facilidade, não vai embora não. Uma facilidade que vocês trouxeram para a região é para a gente conseguir comprar pelo site mesmo de vocês, porque às vezes não é em todo lugar que se encontra a ração, então essa facilidade, você não precisa sair de casa. Então, pelo que eu estou vendo aqui, é essencialpet.com.br para você conseguir adquirir a ração. Daí eles entregam na sua casa, é isso, né? Sim, eu sei que tem, né, esse site, Essencial Pet, e você pode comprar, adquirir os produtos da Speciale com frete grátis, rapidamente. Então você tem essa facilidade. Entendi. Mais uma para você não sair ileso. A gente chegou a conversar antes, mas eu queria deixar firme aqui para a gente proporcionar depois algum sorteio de ração, alguma coisa. Queria ver se você topa. Depois a gente coloca direitinho lá no Instagram as regras ou como funciona. Mas se vocês teriam a disponibilidade de presentear quem acompanhou a gente com alguma ração, alguma coisa desse tipo. Depois desse convite, né, e esse bate-papo é uma obrigação da Speciale. Então a gente coloca 4 produtos, né, legal, para vocês sortearem, né, nesse engajamento aí das pessoas com as redes sociais da Mundo Animal.
Show de bola. Pode contar com a gente. Depois a gente põe direitinho como é que vai funcionar, mas eu só queria já deixar concretizado aqui. Pessoal, vocês viram, né? Ele fez a promessa. Então, provavelmente a gente vai estar divulgando aí no nosso Instagram. Geralmente esse sorteio vai ocorrer de alguma forma, as orientações pelos nossos stories. Então fiquem ligados, fiquem de olho. Né? Agora eu queria finalizar de verdade, queria agradecer de novo você ter aceitado vir conversar com a gente. Eu acho que foi um tema bastante importante, tirou dúvidas inclusive minha, e eu acho que vai ser bacana, acho que vai ser bem legal para o pessoal acompanhar esse conteúdo lá. Queria aproveitar e falar para o pessoal que acessar a rede social, que se ficou alguma dúvida sobre esse tema, se tiver alguma outra curiosidade para perguntar, quiser mandar para a gente repassa para o Rodolfo, repassa para a equipe da Speciale, e aí a gente vai continuando os nossos Pod Animal. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Rodolfo.